Pega sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Deus está aqui e nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por todas as boas coisas que Ele nos tem feito. Miqueias, depois de Jonas, Oséias, Joel, Amós. Achou? Abacuque, Jonas, Miqueias. Todos acharam? Miqueias capítulo 6, versículo 15 e 16. Amém? Miqueias 6, 15 e 16. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás o mosto, mas não beberás o vinho. Esse texto fala sobre o quê? Frustração. Porque se observam os estatutos de honra e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Podeis assentar. Honre, pai de Acabe, e Acabe, por seus feitos, se tornaram um adágio popular. Quando Deus queria falar dos males de Israel e queria acentuar os erros, dizia: vocês estão parecidos com a casa de Acabe. Eu vou repetir de novo. Quando Deus queria falar com Israel sobre seus erros e, às vezes, sobre alguma situação, ele usava, às vezes, o exemplo de Acabe, filho de Onre. Então você vê aqui no versículo 15, um versículo que fala sobre trabalho e nada de resultado. E depois no 16 o Senhor diz assim: vocês observam estatutos de honra e toda a obra da casa de Acabe. Os estatutos de honra, pai de Acabe, quais eram? E depois, qual foi a obra de Acabe? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 16, aonde discorre a vida de Acabe. A palavra honra no hebraico significa impetuoso. Honra foi um homem que fez uma guerra, uma batalha, e então dividiu-se o povo e ele acabou ganhando e ele se tornou rei. Não por nobreza, não por herança, mas por batalha e luta. E aí ele tem um filho chamado Acabe, e esse filho, por herança, recebe o reinado. E você já deve ter ouvido falar sobre Acabe. Eu quero falar sobre 12 características do espírito de Acabe que está muito presente na vida de algumas pessoas. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis 16, versículo 29. Quero falar sobre um homem, primeira característica, pessoas que não sabem escolher. O tema da mensagem de hoje é o espírito de Acabe. Eu queria te fazer uma pergunta: você é uma pessoa boa para escolher? Escolher entre posicionamento, escolher sobre lados, escolher sobre situações. Acabe era um homem que não sabia escolher. A Bíblia diz, algumas pessoas dizem que Jezabel perverteu Acabe. Não. Acabe já era pervertido antes de Jezabel. Jezabel só acentuou a perversão de Acabe. Jezabel é igual ao poder, o dinheiro, só tira aquilo que existe dentro de si. A Bíblia diz assim, que ele
O nome dele significa parecido com o pai, filho do pai. E ele começa a ter as mesmas obras do pai. Omri foi um rei péssimo. E ele começa a agir como pai. Ele, por ser um homem pouco inteligente, porque o que é uma pessoa inteligente? É aquela que tem o QI elevado ou é aquela que sabe escolher as situações da vida? Você tem sabido escolher as coisas que são melhores para você? As atitudes que são melhores, as reações que são melhores, o posicionamento que é melhor, tudo que é de melhor para a sua vida? Porque às vezes nós atribuímos a Deus, ao nosso passado, as pessoas que estiveram na nossa vida, nós atribuímos a essas situações ou pessoas a nossa má sorte, o nosso infortúnio. Mas na verdade, são as nossas escolhas que nos trouxeram onde nós estamos. Você está onde a sua escolha te trouxe. Você teve oportunidade e privilégio de escolher. E hoje você está onde está porque você teve boas ou más escolhas. Então não foi Jezabel que perverteu Acabe. Acabe já era alguém fraco. Por quê? Pessoas que não sabem escolher são débeis e fracas. Nós temos que ser pessoas que saibamos escolher para que não sejamos escolhidos. Você lembra quando você brincava na rua de bola queimada, sei lá, de aqueles brinquedos? Quem eram os últimos a serem escolhidos? Os piores. Não é verdade? Os piores. Alguns de nós aqui ficávamos por último. Não é verdade? Vai, tem tu, vai tu mesmo, né? Aí é assim? Agora, você acha que você pode fazer isso com a vida? É isso que nós achamos? Que ao invés de nós termos postura para escolhermos, nós somos escolhidos? Quem aqui foi escolhido para sofrer? Pastor, isso não existe. Existe. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que não denuncia a maldição odeia a própria alma e vai sofrer por aquilo. Aquele que não denuncia. A palavra do Senhor por inúmeras vezes fala sobre essa inabilidade de escolher, essa inabilidade de ser impositivo, e você se coloca à mercê de alguém discursar o destino da sua vida, de alguém escolher por você. Ele era um homem fraco, não tinha nenhum tipo de imposição, não tinha lado. Ele não tinha lado, muito menos o dele. A Bíblia diz em 1 Reis 16, 29... E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quero falar sobre a primeira característica que traz o espírito de Acabe: soberba. Toda pessoa que faz o que quer é soberba. Essa é a primeira característica deste homem. Ele fazia o que ele queria. Ele não queria saber o que estava escrito, ele não queria saber o que Deus ordenava, ele não sabia que era correto. Ele não queria saber, ele queria fazer o que ele queria. Peraí. Por que Deus deixou escrito a vontade dele? Para que nós saibamos o que Deus quer e como ele quer que seja feito. É por isso que nós temos a Escritura. Para que nós saibamos como devemos fazer as coisas, quando devemos fazer as coisas. É por isso que existe a Escritura. Mas a Bíblia diz que Acabe fazia as coisas que ele queria, da maneira que ele queria. Por quê? Por causa da soberba. Eu sempre costumo dizer uma coisa para você. Quando nós aceitamos Jesus, a primeira característica que nós temos que desenvolver é a humildade. Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o coração de Deus e as ordenanças dele para mim e para você. Pessoas que não sabem obedecer não servem para ser crentes. Pessoas que fazem o que dá na telha, o que dá na cabeça, não servem para o cristianismo. Não são pessoas que rejeitam o cristianismo.
É o cristianismo que rejeita as pessoas. Às vezes nós dizemos assim, aquele lá não quis Jesus, aquele lá não quis se converter. Não, é o cristianismo que reprova as pessoas. É o evangelho que sela a reprovação sobre muitos, que não servem para a obediência. A Bíblia diz que mesmo antes de casar-se com Jezabel, este homem era péssimo. Por que ele era péssimo? Ele só fazia o que ele queria. Se você é um crente que só faz o que você quer, a Bíblia te intitula como uma pessoa péssima. Uma pessoa que faz mal para você e vai fazer mal para quem te cerca. E a Bíblia diz assim, que ele era um homem soberbo. E no versículo de número 31, isso se deu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir o Baal e o adorou. Ele faz uma aliança imprópria, casa-se com uma mulher que era proibido ter aliança e ter união. Era determinantemente proibido a um judeu casar-se com alguém que não era judeu. E ele, você acha que ele estava aí se importando com o que a Bíblia dizia? Com o que a Escritura, vamos dizer assim, dizia? Ele se importava? Não. Ele olhou, gostou, ela conquistou ele e ele se casou. Você acha que teve algum peso a palavra, a ordem de Deus na vida, na escolha matrimonial de Acabe? Não. Acabe não se importou com aquilo que Deus queria. Ele só se importava com aquilo que ele queria. Quando a minha alma ou a sua alma é insubmissa à Escritura, nós estamos à mercê de todo o espírito maligno. Quando Satanás percebe que não existe em nós essa submissão ao Evangelho, nós estamos descobertos, sem cobertura. Quando Satanás observa que em sua alma não existe humildade para se colocar sujeito à palavra, dependente da Escritura, submetido à vontade de Deus, nós estamos expostos às armadilhas de Satanás, a tudo aquilo que ele projeta de mal para conosco. Ele escolhe matrimonialmente, escolhe segundo as suas necessidades, segundo ele queria, e não segundo o Evangelho. Um homem totalmente soberbo. Segunda característica do espírito de Acabe: influenciável. Eu quero te fazer uma pergunta. Você influencia ou é influenciado? Não sei, ou eu sou um ou é outro, você é um ou é outro. Ou você influencia, ou você é influenciado. Se você é influenciado, isso não é bom para você. Pastora, mas é a influência do Espírito Santo? O Espírito Santo não influencia, ele dirige. O Espírito Santo não influencia ninguém, ele não usa de métodos influenciáveis. Ele fala, ele convence, ele dirige, ele nos conduz. Agora, quem são as pessoas influenciáveis? São aquelas que permitem que aquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, venham considerar sobre seu posicionamento. Eu não posso ser alguém influenciável. Por quê? Porque dentro de mim deve ter uma ação operante da palavra na mão do Espírito, e essa ação vai determinar as minhas ações e as minhas reações. E aquilo que me cerca tem que mudar por aquilo que há dentro de mim, e não o que me cerca vir alterar o que há dentro de mim. Pessoas influenciáveis são alteradas por aquilo que os cerca. Pessoas que têm o Espírito não se permite alterar por aquilo que os cerca. Elas determinam o estado, elas determinam como as coisas vão ser, elas determinam como vão viver. Se você disser hoje, eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não posso garantir que eu vou viver bem, de três coisas, uma: primeiro, Jesus não dirige sua vida.
Segundo, você não tem entregado suas ações e reações para o Senhor Jesus. Terceiro, você é refém de alguém. A questão é, nós determinamos a qualidade de vida que nós temos. Nós dizemos, eu não vou sofrer, eu não vou ficar penalizado, eu não vou me revoltar, eu não vou me entregar ao adultério e à prostituição. Por quê? Pastora, mas o homem perdeu o domínio no Éden, mas ganhou de volta o domínio sobre si na cruz do Calvário. E aí, Jesus não morreu? Será que eu não posso ter domínio sobre a qualidade de vida que eu vou ter? E eu dizer, eu vou ser feliz, eu vou dar certo, eu tenho o privilégio de escolha. Eu não sou alguém que vive debaixo de uma sentença. Paulo escrevendo diz que ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos condenar. Você não precisa viver debaixo de uma sentença. Você pode escolher e dizer, eu não vou sofrer este mal. Paulo explicando em Coríntios, ele diz assim, olha, vós sois sofredores quando vocês permitem que vocês sejam humilhados, trancafiados, que vocês sejam aviltados. Vocês são sofredores quando vocês permitem que pessoas façam isso com vocês. Você pode escolher, eu não vou sofrer. Eu não vou permitir que a minha alma se torne e permaneça dessa maneira. Pastora, mas eu não tenho controle, eu não tenho domínio. Onde é que está o governo do Espírito Santo em nossas vidas? Em nós definirmos de que lado nós estamos. Eu estou, você está do lado de Jesus. E nós estamos ladeados a eles para que possamos ajuntar, somar e abençoar a minha vida, a sua vida. Se eu não abençoar a minha vida, ninguém pode abençoá-la. Se você não abençoar a sua vida, ninguém pode abençoar. Como é que Acabe seria um homem abençoado? Se ele era um homem soberbo e influenciável. Ele não influenciava. Ele era influenciado. Cuidado com o que você sente. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado. Cuidado com a influência do mal. Cuidado com as pessoas que você conversa. Cuidado com aquilo que você pensa. Você pode estar pensando algo totalmente errado. Cuidado. Você acha que de alguma maneira Acabe, ele era convencido que estava errado? De maneira alguma. A Bíblia diz que ele se torna idólatra, porque ele casou com uma mulher idólatra. A Bíblia diz assim, no versículo 32, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele conseguiu ultrapassar os feitos dos reis mais imundos que existiam antes dele. Jezabel era uma mulher idólatra, ela tinha 2 ídolos preferidos dela, que era Baal e Azera, e ela tinha 400 profetas de Azera e 450 de Baal, do qual ela sustentava, alimentava com seus altares, com seus postes ídolos. E Acabe entrou na dela. Um homem judeu, um homem que aprendeu o que a palavra diz em Deuteronômio. Não fareis imagem de escultura. Não vos prostrareis, não adorareis. Determinantemente proibido. Existem coisas que são proibidas para mim e para você. Diga uma coisa aí proibida. Hoje, maledicência, proibida. Murmuração, proibido. Revolta, proibido. Cobiça, proibido. Coisas proibidas. Mas por que essas coisas proibidas são encontradas no nosso convívio e nossa prática? Falta de temor. Acabe azerado de temor. Ele preferia a influência da mulher. Ele preferia agradar a esposa do que ao Senhor. Porque a esposa, ela vinha de encontro àquilo que ele não estava nem aí, vamos lá. Terceira característica dele, do espírito de Acabe, ele traz tempos de maldição. Pessoas soberbas,
pessoas que aceitam influências, são pessoas que atraem tempo de maldição. Havia uma maldição pendente sobre Jericó. Josué lançou uma maldição para quem reconstruísse Jericó, em Josué 6:26. Quem reconstruir Jericó colocará os fundamentos sobre o seu primogênito e levantará as portas sobre o mais novo. Uma maldição que ainda não tinha acontecido, de anos e anos atrás. Quando aconteceu? No governo de Acabe. Pessoas soberbas, pessoas que são influenciadas, pessoas que cometem coisas que desagradam a Deus, atraem para si e para quem está perto tempos de maldição. Naquele mesmo tempo, a Bíblia diz, no versículo 34, em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó, em Abirão, seu primogênito afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas. Aconteceu a maldição. O espírito de Acabe traz maldições pendentes sobre a vida de quem está perto. O povo foi amaldiçoado pelo comportamento de Acabe. Como? Por meio da seca. Diga assim comigo, tempo de maldição. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a arrogância. O espírito de Acabe é operante hoje dentro da igreja, fazendo com que pessoas olhem para o evangelho, para os mandamentos, como algo que se pode escolher ou não. O espírito de Acabe é aquele que ensoberbece as pessoas de tal maneira, do qual elas começam a, como uma esponja seca, a absorver tudo que está ao redor, tudo que está ao redor. E a Bíblia diz que a terceira característica atrai tempos de maldição. A minha vida tem que ter tempos de bênção. A sua vida tem que ter tempos de bênção. Passamos por vales, por desertos, mas até no deserto o maná vem. A água sai da rocha. É tempo de bênção, de crescimento, de amadurecimento. Em qualquer situação em que nós nos encontramos, ali é tempo de bênção, porque ali a presença do Senhor está. Qual foi a segunda maldição do governo de Acabe? O povo começa a sofrer, por quê? Porque havia uma profecia contra a idolatria, e ainda em Deuteronômio, dizendo assim, o seu céu será de bronze, e como chuva, o Senhor te dará pó e poeira. O que acontece no capítulo 17? Então Elias o tisbita, versículo 1, dos moradores de Gileade disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que Acabe fez com a sua atitude, senão amaldiçoar o seu governo? Pessoas que são influenciadas pelo espírito de Acabe, trazem maldição para aqueles que o cercam. O comportamento de Acabe não só amaldiçoou o povo, mas levou o povo também à idolatria. Sabe, irmãos, quando Jesus pergunta aos discípulos de que espírito sois, toda vez que eu me recordo ou leio este texto, eu fico pensando no espírito de Jezabel, no espírito de Judas, no espírito de Acabe. Eu fico pensando qual é o espírito que tem habitado em nós. O espírito que tem conseguido, que tem podido nos levar ao quebrantamento, nos levar à humildade, nos levar à comunhão, nos levar a essa intimidade com Deus, nos levar à obediência. E qual é o espírito que tem nos afastado de Deus? Qual é o espírito que tem nos colocado distante e longe do altar do Senhor? Você observa este homem, um homem de péssimas escolhas, que escolhia segundo o que ele queria, soberba. Se observa um homem influenciável. Se observa um homem, a terceira característica, que ele atrai maldição. Onde ele vai, ele atrai maldição. Este era Acabe. Ele atrai a maldição que Josué lança e atrai um tempo de seca, que o povo pereceu por causa dele.
Ou você abençoa um lugar, ou você amaldiçoa. Existem pessoas que sofrem porque tem um Jonas perto dela, porque tem um Acabe perto dela. Quarta característica do espírito de Acabe. São pessoas que são cegas espiritualmente. Eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que Deus espera de mim e de você, o mínimo é que nós reconheçamos onde estamos errando. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Há os anos de seca. Acabe vai se encontrar com Elias. E pasmem vocês. Você sabe o que Acabe disse para Elias? És tu perturbador de Israel? Espera aí. Elias só transmitiu a palavra profética, aquilo que era de Deus para ele. Ele olha para Elias como alguém que estava perturbando cegueira espiritual. Alguém é mandado por Deus para te corrigir, para te edificar, para te repreender. E você acha que esta pessoa é a errada? E que esta pessoa não soube te entender, não soube te compreender, e que essa pessoa é uma pessoa que não está entendendo a sua fraqueza, ela não está entendendo sua debilidade. Elias, o porquê o Senhor está mandando essa maldição? Deus não reconhece e não vê que eu sou frágil, que eu sou fraco. Será que era isso que ele queria dizer a Elias? Ou será que era isso, essa atitude que ele queria de Deus? O que é que nós queremos quando Deus nos exorta, nos repreende, e nós ficamos contra, e achamos que Deus é o responsável, que o líder é o responsável, e que todos são responsáveis pelo nosso mau estado, e não assumimos a responsabilidade da maneira em que estamos vivendo? O espírito de Acabe cega, de tal maneira, que o crente acha que todo mundo está contra ele. Ele acha que tudo está errado. Só o problema dele é importante. Só a causa dele é importante. Todo o universo está contra ele. Só que, de repente, ele não se vê mais compreendido. De repente, ele não se vê mais empático, ele não se vê mais aceito, ele começa a se ver de uma maneira estranha. Mas o que é estranho nele é a soberba, é a arrogância. O que é estranho nele é toda a influência da qual ele aderiu do lado. O que é estranho nele? O que é estranho nele é a terceira característica, é o tempo de maldição que ele atraiu por conta da arrogância, da soberba e dos males dos quais ele está a praticar. Ele olha para Elias e atribui a Elias a responsabilidade do que estava acontecendo. Quem é culpado do que está acontecendo comigo ou com você de ruim, senão nós mesmos? Ninguém é responsável por aquilo que eu sofro e por aquilo que você sofre. Nós temos que ser maduros o suficiente para assumirmos a responsabilidade de situações fatídicas, de fatalidades, ou seja, o que for. Somos os responsáveis. E temos que assumir essa responsabilidade. Todos nós erramos, cometemos erros. O que nós não podemos ser é covardes. É atribuir aos outros. Você começa a ver defeito em um, você começa a ver defeito no outro. Você só tem uma direção de visão. Se você está vendo o defeito do outro, é porque você está esquecendo de olhar para o seu. E aí você começa a ficar cego espiritualmente. E você começa a atribuir a culpa é da igreja, a culpa é da liderança, a culpa é do departamento, a culpa é do louvor que não cantou direito, a culpa é dos meus pastores, a culpa é de todo mundo, mas a culpa é sua, a culpa é minha. Nós temos o evangelho e nós somos responsáveis por estarmos bem. E o espírito de Acabe cega o crente de tal maneira que ele começa a agir de uma maneira estranha. Eu quero dizer uma coisa para você. O espírito de Acabe não ladeia qualquer um. O espírito de Acabe
não consegue entrar em qualquer crente. Não. O espírito de Acabe só consegue agir na vida daquele que não se prostra, daquele que não se quebranta, daquele que é arrogante, que é soberbo. Quando eu digo para você, muito cuidado com a soberba, você às vezes não consegue entender. Porque toda pessoa soberba está no alvo do espírito de Acabe. A Bíblia diz assim no capítulo 17, no capítulo Cegueira Espiritual 18, versículo de número 17. Ele encontra-se com Elias e ele diz assim: sucedeu que vendo Acabe, Elias, capítulo 18, versículo 17, disse: és tu perturbador de Israel? Chega até a ser piada. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tento sempre explicar para você. Às vezes você não entende porque pessoas que não são dignas de tanto têm o melhor. Eu queria que você analisasse, biblicamente, qual foi o rei que teve o melhor profeta em seu governo. Analisa, pelo pouco que você conhece. Qual? Um profeta desse, no governo de um rei justo, de um rei honrado, de um rei temente, o que não se tornaria Israel ou Judá? Por que que Deus colocou Elias no governo de um profeta, de um rei tão absurdamente louco como esse? Porque ele poderia ter dito o seguinte: peraí, o Senhor escolheu um profeta de merreca, um profeta que não tinha iniciativa, que não tinha nada. Por isso que eu era do jeito que eu era. Nunca ninguém me repreendeu, nunca me exortou, nunca falou, nunca fez nada. Por isso que eu me embranhei no pecado desse jeito. Você não consegue entender que Deus te cerca de condições para que você seja o melhor, para que você vença fraqueza, debilidade. Às vezes você olha para uma pessoa e você fala: Deus, mas quanto desperdício. Aquela pessoa tem os melhores amigos, aquela pessoa tem os melhores líderes, aquela pessoa tem o melhor aprisco, a melhor igreja, mas não vai, a coisa não vai. É crise após crise, é crise após crise. Uma hora uma crise, outra hora outra crise, outra hora outra crise. Aí, mas por que essa pessoa não vai, não caminha? Mas Deus, isso é desperdício. Não, é questão de juízo. Quando essa pessoa chegar diante de Deus, o Senhor vai mostrar aqui, o melhor líder, pastoreio, eu coloquei sobre você. Você tinha o melhor aprisco, os melhores irmãos, as pessoas mais edificadas da época. E aí o Senhor mostrará, dentro da dispensação contemporânea: olha aqui, todas as igrejas, lideranças, comunidade, olha aqui, você foi privilegiado, foi posto no meio de gente santa, responsável, foi exortado por gente de equilíbrio, mas você não funcionou. Para quê? Para que você não diga: eu não tive o melhor. O melhor profeta foi dado ao pior rei. Essas são as coisas de Deus. As coisas de Deus. Esses são os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. Pessoas que, se um outro rei, pessoas que se tivessem o que você tem, poderia progredir, prosperar, crescer milhões e milhões e milhões de vezes mais. Mas por que Deus oferece? Questão de juízo. És tu perturbador de Israel? 18, disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. A Bíblia diz assim, que ele estava cego espiritualmente. Aí no caso, eu quero que você vá em 1 Reis 19, 1. Desafio faz Elias com os profetas, mata todos os profetas de Baal, de Azera. E Acabe era um homem muito fraco. E ele vê tudo aquilo, fogo caindo do céu, consumindo o holocausto, aquela bênção, aquela maravilha. E ele se converteu? Ele se arrependeu vendo fogo cair do céu?
E o povo dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma das características do espírito de Acabe, na cegueira espiritual, é que ele traz no crente muita, vou dizer crente, né? Vou dizer um contexto meio complexo. Ele traz muita dificuldade de quebrantamento, de arrependimento, de conversão. Tem crente que ele está errado, você diz assim, ó, e ele já cai de joelho. É ou não é? Senhor, me perdoa, já entendi. O que o espírito de Acabe faz no crente? Você diz A, B, C, D, F, G, H, até Z. E no O você diz ó, e não adianta nada. Fica endurecido, fica enrijecido, não dobra a cerviz. Você acha que ele ficou comovido, ou quebrantado, ou dizendo, olha o que Deus fez, olha o que Deus está provando, olha o Senhor é Deus. Não! Ele estava totalmente convicto. E o que ele fez? Ele vai incitar Jezabel contra Elias. Incitador. A Bíblia diz que Deus odeia o semeador de contendas. Sabia disso? Incitador. Você percebeu, irmão, que a igreja, os irmãos, o departamento, o líder, você percebeu que a coisa não está boa? Você percebeu? Quem está precisando de avivamento é você, meu irmão. Quem está fugindo do altar, fugindo da espada do Espírito é você. É você. É você. Incitador. Ele não podia com Elias, mas quem é que podia? Que era mais forte que ele? Jezabel. Aí ele foi fazer o quê? Ele chegou para Jezabel e disse assim, ó, Elias fez isso, isso, isso e isso. Incitador. Ele queria colocar Jezabel contra Elias, porque ele conhecia a fúria da esposa. O espírito de Acabe promove incitação dentro do departamento, dentro da igreja. Pessoas incitam outras. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus odeia semeador de contendas. Eu fui membro da igreja durante muito tempo. Interessante. Eu nunca falei que a minha igreja não estava boa, ou que isso, ou aquilo outro. Por quê? Por quê? Por quê? Porque existem pessoas, porque existem aqui no nosso meio pessoas que amam, que se quebrantam, que são devotadas ao ofício, devotadas a servir, devotadas a amar, devotadas a quebrantar-se, devotadas a ajudar, a cobrir o nu, a levantar o fraco, a sustentar o pecador. Erros. Quem de nós não temos erros? Você é aquele que joga água no fogo ou joga gasolina? Hein? A Bíblia diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles são abençoados e herdam a terra. Nós somos pacificadores. Nós somos aqueles que acabamos com a contenda, acabamos com o problema, acabamos com a confusão. Não somos aquele que joga gasolina ou álcool no fogo, não. Nós trabalhamos para o reino. Nós somos luz, nós somos sal. Nós não ficamos incitando. Vê se Acabe foi maravilhado com o fogo que desceu do céu. Não, ele nem comentou nada. O problema de Acabe era, eu quero acabar com Elias, eu quero acabar com a profecia, eu quero acabar com a voz de Deus. E existem muitas pessoas que não gostam da voz de Deus. Eles não gostam quando Deus os exorta, quando Deus os repreende. Eles ficam incitados, revoltados e irados, e eles querem acabar com a voz profética. Isso era Acabe. No capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Incitador. Ele fermenta Jezabel contra Elias. E Jezabel já não era flor que se cheirasse.
E então ela levanta uma perseguição, uma ameaça contra Elias. Incitadores, pessoas que levantam problemas, levantam contendas, levantam situações. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te chamou para você cuidar da sua vida. Deus te chamou para você cuidar do seu estado. O defeito não está em mim, o defeito não está no seu irmão, o defeito não está no seu departamento, o problema está em você. Você precisa se consertar, você precisa quebrantar seu coração, você precisa colocar a cara no pó, arrepender-se, quebrantar e dizer: Deus, me salva de mim mesmo. Me livra desse espírito maligno que tem me feito em soberba, tem me feito ser influenciado. Eu tenho atraído um tempo de maldição, estou cego, sou incitador. Próxima característica do espírito de Acabe. Capítulo 20, versículo de número 1. Permissividade. Pessoas que não têm reação, pessoas que não reagem contra o mal. Ser bom não é ser alguém aquiescente, não é ser alguém que percebe o mal vindo, que percebe Satanás detonando, roubando, matando e destruindo e simplesmente aceita. Ben-Hadad se levanta contra Israel. E Ben-Hadad diz assim, capítulo 20, ele diz assim, versículo 3. A tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Sabe o que é que o rei respondeu? Versículo 4. Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Este homem não tinha nenhuma condição de proteger e defender o reino de ameaças, de roubo, não tinha. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus colocou pessoas para você cuidar. Deus colocou pessoas para você se responsabilizar. Você é responsável por guardá-los, por protegê-los e por preservá-los. E para isso você tem que se preservar. O que este homem disse diante da ameaça de Ben-Hadad, rei da Síria? Leve embora. A prata, o ouro, tudo eu levo embora. A sexta característica do espírito de Ben-Hadad, permissividade. Satanás está agindo, está trabalhando, e você não faz nada, você não levanta contra, você não ora. Tudo que você faz é só reclamar, é só murmurar, é só condenar, é só criticar. Não existe uma ótica espiritual dizendo: Deus, Satanás está trabalhando sobre o meu marido, Satanás está agindo na minha filha, Satanás está trabalhando nessa situação, e bater o joelho no chão e orar. Não, olha tudo por uma ótica humana e age diretamente por uma situação mecanizada humana. Não tem espiritualidade. Vê se este homem, você acha que ele estava se importando com o reino, com a prata, com o ouro, em defender? Ele não tinha posicionamento de governo. Você tem posicionamento de governo, meu irmão? Dizendo assim: na minha vida, Satanás, não. Você não vai colocar rebelião, você não vai entrar na minha casa dessa maneira, você não vai agir, e não importa o quanto eu tenho que lutar, o quanto eu tenho que orar, o quanto eu tenho que jejuar, você não vai deliberar sobre a minha família, sobre a minha vida, porque aqui tem um servo do Senhor, aqui tem uma serva do Senhor, que se levanta em autoridade, resistindo às tuas obras. Quem de nós temos feito isso? Quem de nós temos agido de tal maneira? Dizendo a Satanás: o seu lugar é do lado de fora e não dentro aprontando. O seu lugar é lá fora. Mas quando se abre espaço dentro da alma para ele operar, para ele agir, leva tudo. Leva tudo? Você olha o diabo entrando, você olha a operação dele, você olha ele trabalhando para afastar alguém que precisa da sua cobertura e você não faz nada. Você olha ele lançando amargura sobre a sua vida, ressentimento, e você diz: leva a minha paz que Jesus comprou na cruz, leva o meu ânimo que ele conquistou no Calvário, leva a minha fé, a minha confiança, a minha alegria, pode levar embora, leva tudo embora. É assim que nós temos nos comportado? Ou nós temos reagido acirradamente contra as intromissões, as astutas ciladas de Satanás, que querem roubar o que Deus tem nos dado? O espírito de Acabe faz com que os crentes cruzem os braços.
E diga, pode levar, pode fazer, já estou tão cansado de lutar. Cansado de lutar? Hã? Você tem certeza que você tem frequentado o altar certo? Hã? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, caminharão e não se fadigarão. Você tem certeza que o altar que você está frequentando é o altar do Senhor? Você pode estar em outros altares, porque quem frequenta o altar do Senhor, ele dobra o joelho cansado, ele dobra o joelho abatido, e quando ele levanta dali, ele levanta renovado, ele levanta confiante, ele levanta abençoado, lavado, com a alma lavada e limpa. Agora você olha neste homem aqui e vê um homem permissivo, e vê um homem que vê as coisas acontecerem e não faz nada. Isso é o espírito de Acabe, que deixa as coisas amontoarem, problemas amontoarem. Ah, mas se o outro não faz, por que tem que ser sempre eu? Por que tem que ser sempre eu? Porque você é crente, e você é servo de Deus. E se você está dizendo por que tem que ser sempre eu, você saiba que isso é soberba. Porque o crente que é crente, ele diz, eis-me aqui, eu estou aqui porque der e vier. Quem é, tem que jejuar sou eu, tem que orar sou eu, tem que abnegar sou eu, tem que renunciar, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Ele é voluntário, é candidato a se colocar diante do Senhor, para que a obra do Senhor seja realizada. A Bíblia diz assim, que Ben-Hadad viu que a coisa era fácil, ele assim, mudei de ideia. Eu não vou roubar só a sua prata e o seu ouro, eu vou destruir e matar todo mundo. Vou acabar com todo mundo. Deus é bom. Fala para o teu irmão, Deus é bom. Se você perguntar para mim, o porquê que Deus teve por 2 vezes misericórdia de Acabe, eu não sei. Eu só sei responder no nosso contexto. Por que Deus tem misericórdia de mim e de você? Por que Deus te deu outra chance para mim também? Por que Deus nos levantou, nos corrigiu, nos abençoou, tirou as nossas vendas, mudou o nosso coração? Porque Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia diz que os anciãos disseram para Acabe, ele fez um concílio, eles disseram, nós não podemos permitir que ele venha e destrua. Deus manda um recado para ele, no capítulo 20, versículo 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, eis que hoje entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Pastora, Acabe não era digno, o povo não era digno. Existem coisas que Deus faz, não por nós, mas por Ele. Por Ele. Por muitas vezes Ele diz a Israel, Israel, não foi por causa de vocês, foi por mim. Deus diz a Acabe que iria preservá-lo e dar vitória a ele. E realmente Acabe teve vitória. No capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 20, Deus manda um outro recado para ele. Deus diz assim, versículo 22, então o profeta chegou-se ao rei de Israel de novo e lhe disse, vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Eles vão vir de novo. O conselho que o rei da Síria recebeu é, transforme os homens e coloque sobre eles, este foi o conselho, e diz assim, tira os reis, cada um do seu lugar, substitui por capitão. Coloca a gente experiência nessa batalha. Foi o conselho que Ben-Hadad recebe. E Ben-Hadad, eles fizeram uma coisa que não deviam ter feito, o inimigo. Sabe por que eles ganharam a peleja? Porque o Deus deles é Deus, como é que se chama aquele texto famoso? Dos montes, e não Deus dos vales. Aí o Senhor disse, Ben-Hadad, é isso que você pensa de mim? Pois é. O Senhor resolveu dar vitória novamente para Acabe. Eu quero dizer uma coisa para você, você precisa tomar muito cuidado com vitória. Quando você olha para Paulo,
Você vê alguma vitória na vida de Paulo? Você que conhece um pouco, ou muito, ou médio. Que vitória você vê na vida de Paulo? Rejeitado pela igreja que mais amava. Traído pelas pessoas mais íntimas. O que mais? Açoitado. Não compreendido. Que vitória você vê na vida daquele homem? Meu irmão, aquele homem teve um privilégio tão grande. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Que viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Paulo. Quem foi arrebatado até o terceiro céu? Dentro da Bíblia. Que homem vitorioso no contexto evangelístico nosso. Você tem que tomar muito cuidado com vitória. Este homem aqui teve 2 vitórias. 2 vitórias. Por ele? Não, por Deus. Quem deu a vitória? Deus. Por quê? Por Deus. Por quê? Porque ele queria. Cuidado com as vitórias. Algumas vitórias que nós temos é porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. A Bíblia diz assim, que Ben-Hadad se levanta novamente contra ele. E a Bíblia diz que Deus novamente dá uma vitória expressiva. Vamos ver. Ele vence, e aí ele manifesta uma outra característica do espírito de Acabe, irresponsável. Você sabe que a ordem de Deus é matar os inimigos dos quais ele entregou na mão. No capítulo 20, versículo 33 e 34. Os inimigos disseram assim, presta atenção. Fiquei sabendo que os reis de Israel são reis bons. Vamos chegar e vamos pedir misericórdia. Você acha que Acabe tinha que perdoar Ben-Hadad e a sua tropa? Tinha que manter vivo? Qual era a lei do Antigo Testamento? Não era matar? Era ou não era? Ben-Hadad não se preocupava com regra. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é alguém que honra as regras da sua vida? Não, isso eu não posso. Não, isso eu não devo. Não, isso não é bom. Ah, vai fazendo tudo aleatoriamente do jeito que quer. Acabe era assim. Deus entregou Ben-Hadad na mão dele. Ben-Hadad perdeu a batalha e foi pedir por misericórdia. Olha só o absurdo, é que você está sentado, senão você ia cair. Olha só o que é que Ben-Hadad chega e diz para ele se ele perdoasse. Você me perdoa, Acabe? Perdoa? Você se levantou contra mim. Nós estamos numa guerra, a guerra santa. Você é inimigo do povo de Deus. Você tem que morrer. Você, essa era a regra, era a lei. Lei. Leis determinadas por Deus e inquestionáveis. Quais são as leis de hoje que são inquestionáveis? Você pode dizer, eu já disse algumas hoje. Não murmure, não reclame, não amaldiçoe, não se rebele, perdoa. Leis inquestionáveis, que eu e você temos que obedecer e ficarmos quietos. Você é alguém que obedece regra? Quem determina, quem estipula as regras da sua vida? É você mesmo ou Deus? A Bíblia diz assim no versículo de número 33... Versículo 20, capítulo 20, versículo 33. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram, teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse, o que ele disse? Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele e ele fez subir no carro. Eu queria te perguntar, por que Acabe fez isso? E disse ele, as cidades que meu pai tomou de teu pai, eu vou te restituir. Peraí. Parece o Ben-Hadad, o mesmo Ben-Hadad do versículo 3. Pode levar. Faze para ti ruas em Damasco, com teu nome, homenagem, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Aliança com o inimigo. Restituição para o inimigo. O que é isso? O que é isso? Que responsabilidade é essa? Deus deu a vitória para ele e ele não soube se portar dentro da vitória. Fez aliança indevida com o inimigo.
Cuidado, diga para o seu irmão, cuidado com quem você faz aliança. Aí eu quero te perguntar, por que Acabe se prostrou diante de Ben-Hadad? Você sabe por quê? Ben-Hadad era um rei muito famoso. Um homem que vencia todas as batalhas. A Síria, na época, era uma nação preeminente. Olha, presta atenção aqui. Ben-Hadad pedindo os meus favores. Parecia uma criança em cima daquele carro. Você só gosta de gente que passa a mão na tua cabeça, que te elogia, que tem dó de você. Ai, você tá... Que problema, hein? Como é que você aguenta? Você já fica igual... Você não sabe o quanto eu sofro. Você não sabe. Olha, aí você já... Você é assim? Você é alguém que gosta que as pessoas fiquem conduídas, quebrantadas pelo seu problema, e que as pessoas são tendenciosas a passar a mão à sua cabeça, a te pôr lá em cima, te elogiar. Você não merecia isso, não podia isso acontecer com você. Olha, nossa, você está sofrendo, olha o que você está passando, é por causa disso. Também você lá no passado, é mesmo, olha, meu passado, aí começa a desenterrar pai, desenterra mãe, tataravô, bisavô e vai embora. Atribui o estado que está. Eu estou assim porque eu estou doente dos nervos. Eu estou assim porque o meu metabolismo. Eu estou assim porque eu fui tomado por uma enxaqueca. Olha, mesmo, eu fiquei sabendo que essa enxaqueca. Eu estou assim porque a minha saúde física, emocional, porque eu estou carregando nas costas. Dá licença, cresça, amadureça, porque o reino dos céus é sério. O combate, nós estamos lutando contra o diabo, contra Satanás, a serpente, o acusador. Ao invés de Acabe matar e destruir o inimigo, o que ele fez? Foi fazer aliança com o inimigo. Eu quero te dizer uma coisa, quando o diabo percebe, quando os demônios que te cercam percebem que eles estão quase para perder, eles começam a fazer aliança na sua vida para ficar na sua vida. Olha como você está sofrendo, olha como a sua vida é difícil, olha, ninguém te entende, ninguém compreende, você não encontra ninguém que te entende nesta igreja, você não compreende ninguém que olha para a sua necessidade, você está passando por tudo sozinho, não existe um irmão que se condoa, que se quebranta. Isso é o diabo, aliança satânica, porque ele percebe que está prestes a sair da sua vida, e você vai e faz aliança. Por quê? Porque Satanás te levanta, Satanás te adula, te bajula. Você já viu Deus bajular alguém? Então, se você gosta de bajulação, você serve o Deus errado. Quem gosta de bajulação tem que servir o diabo. Quem bajula é o diabo. O diabo bajula para depois destruir. O Senhor Deus não, Ele corrige, exorta, põe no prumo para depois levantar e abençoar. Deus não bajula ninguém. Se você gosta de bajulação, de mimos, de bandagem, e gosta, aquele homão, aquela mulher já que tem cabelo branco, só não tem porque pinta o cabelo, passa tinta no cabelo, aquele homem que está cheio de ruga na cara, igual um meninote, uma meninona, precisando que adula, precisando de vamos amadurecer, vamos crescer. Vamos crescer, porque a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra o diabo. Ele recebe de Ben-Hadad um elogio, e ele diz, não, vamos fazer uma aliança aqui, você vai ter tudo restituído. Você é responsável pelos benefícios que o Senhor te fez? Você tem que ser responsável. Custou muito para você ter chegado onde você chegou, e você joga para o alto como se fosse um nada. Você tem que ser responsável por todas as boas coisas que Deus te deu, valorizando-as e não permitindo que você faça aliança com o diabo, faça aliança com o mal. Um homem responsável.
E ele foi reprovado no capítulo 20, versículo 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para a destruição. Diga assim: tem coisas que eu tenho que destruir. Exemplo. Essa dó que você tem de você mesmo. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém me... Destrói isso, acaba com isso aí. Acaba com isso na sua vida uma vez por todas. Essa fermentação que você tem de falar mal de tudo, essa fermentação, esse hábito maligno do inferno, que cheira enxofre, de você falar mal, pôr defeito em tudo, destrua isso. Isso são inimigos que Deus coloca na sua mão, na sua frente. Esse dó, esse pseudo amor que você tem por você, de ficar só coitadinho. Ninguém é coitadinho, não. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Temos que ser idôneos e capazes de nos abençoar com as nossas escolhas, com a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Senhor diz: eu pus o inimigo na tua mão para que você destrua. Jesus pôs o inimigo na tua mão. Pastora, mas por que ele é tão forte desse jeito? Por que ele é tão agressivo? Porque você tem dado legalidade a ele. Continuando o texto. A tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. A bênção trocou de lado. Bom, continuando. 8ª características, reações negativas. Diga para mim, Deus repreendeu ele aqui. Não era para ele colocar a cara no pó, se humilhar e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Sabe o que ele fez? O que muito crente faz. 43. E foi o rei de Israel para sua casa desgostoso. Desgostoso. O que é desgostoso, pastor? Não sei, cada um tem desanimado, prostrado, chateado. Crise de avivamento, morno, frio, o que mais? Eu não sei, estou desgostoso, parece que, não sei, não sinto mais nada. Meio desgostoso, as coisas parecem que não têm sentido. Parece que eu estou perdendo o sentido das coisas. Foi desgostoso para casa. Ficou desgostoso com a palavra. Estou desgostoso. Você vive desgostoso, irmão? Está faltando o Espírito de Deus na sua vida. Está faltando poder. Está faltando alegria. Está faltando avivamento. E não sou eu quem tem que te levar ao avivamento, mas os seus 2 joelhos prostrados diante do altar do Senhor. E outra característica da qual ele estava se sentindo indignado. Indignado por quê? Mas por que o Senhor disse essa palavra? Não é para tanto? Não tinha tanta necessidade. Muito severo, muito drástico, muito exagerado. Indignado com a palavra do Senhor. Sinônimo de indignação? Rebelião. Indignado, rebelado. Indignado, onde já se viu, não era para tanto. Quem sou eu e você para indignarmos contra o juízo do Senhor? Ele falou, está falado. Ele mandou, está mandado, acabou. Reações negativas. 9ª característica, frivolidade. Diga comigo, existem coisas na minha vida que são importantes, outras frívolas e outras muito importantes. E eu tenho que saber a diferença delas. Existem coisas na minha vida que são frívolas. Não tem importância. Existem coisas na minha vida que são importantes. E existem coisas que são muito importantes. Acabe chega na casa dele. E ele está lá desgostoso, indignado. Ele olha para o lado e vê a vinha de Nabote. Ele fala, eu preciso de um hobby. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha vida. Para me dar, sabe? Como? Assim, sabe, um hobby. Eu preciso fazer alguma coisa na igreja para me sentir útil. Eu preciso fazer algo na obra do Senhor para eu me sentir assim. Parece que eu preciso... Quê? Você vai fazer a obra do Senhor? Terapia ocupacional? Não vai dar certo. Vai ficar frustrado, vai achar pesado. Não. A obra do Senhor a gente faz quando sai de dentro da gente. Tem gente que trabalha na igreja como terapia ocupacional.
Ele faz a obra do Senhor como terapia ocupacional. Ele faz isso, é para o homem, é para ele se sentir bem, útil. Filantrópico, vai ser espírita. Vai ser espírita, meu irmão. Porque na obra do Senhor nós fazemos porque flui de dentro da gente. Sai de dentro, não custa. Não é aborrecedor, não é cansativo. Você não fica com aquela coisa pesada. Aí eu tenho que ir. Terapia ocupacional. Você fez da obra do Senhor terapia ocupacional. Ele olha para a vinha de Nabote e fala: eu preciso de alguma terapia, de alguma coisa para me sentir útil, ocupado. Frivolou, estava com um problema enorme, não olhou para o problema, não foi resolver o problema, mas foi passear no shopping. Se hoje tiver shopping, ele ia passear no shopping, para esquecer o problema, ou fazer uma viagem não sei para onde, para esquecer o problema. Ele queria esquecer o problema dele, e olhou para a vinha do outro lá, e falou assim: eu quero transformar numa horta. O que aconteceu? Nabote não quis vender. De novo... Ai, meu Deus. Pastora, mas a senhora nunca fica? Fico. Fico. Vira a cara para a parede, choro. Dobro o joelho no chão, choro. Mas nunca quis a vinha de ninguém para transformar em horta. Mas nunca falei que a culpa de ninguém é do meu estado. Eu choro diante daquele que pode resolver as minhas dores. E me põe de pé. Ele é poderoso para completar a obra. Sabe o que ele fez? Foi para a casa dele, deitou na cama e começou a chorar, melindroso. Ficou lá 1 dia, 2 dias. Tem crente que faz isso. Fica em crise. Quantas crises você tem por ano? O inverno está chegando, daqui a pouco começa os crentes com crise. É porque ninguém me entende, ninguém me compreende. Não é verdade? Mas os crentes que têm crise, não é os irmãozinhos que vêm na igreja, não, que está engatinhando agora, não. É os velhos, que tem já espora. É os velhos, entra em crise de inverno. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Eu estou assim, sabe? Não sei. Estou assim. Como? Não sei. Mas não sabe como? Não sei. Eu estou numa coisa, eu sinto uma coisa, sabe? É uma coisa que eu sinto. Que coisa é essa, meu irmão? Não sei, parece que não sei, parece que não sei. Peraí. Aí eu acho que eu vou melhorar. Eu vou lá para o show cuidar das crianças. Não estou falando de quem vai, não, estou dando exemplo. Eu vou no evangelismo. Eu vou terapia ocupacional. Vai resolver o problema dele? Não, vai piorar. Coitado do departamento que ele entrar. Pelo amor de Deus, a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque ele está mal. Ele está mal com Deus. Ele está mal com ele mesmo. Ele não tem problemas resolvidos. Ele tem que colocar a vida dele no altar. Clamar diante de Deus. Resolver o que está acontecendo. Libertar-se de toda a ação maligna de Satanás na vida dele. Mas o que ele vai fazer? Ele quer trabalhar. Não, eu quero trabalhar. É complicado. Aí a Bíblia diz assim no capítulo 21, no versículo de número 4, então Acabe veio desgostoso, já estava desgostoso, ficou desgostoso ao quadrado, indignado de novo ao quadrado da sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, e que falara quando disse: não te darei a minha herança de meus pais, deitou na sua cama e voltou o rosto e não comeu. Ficou com crise de inapetência. Não quero comer, estou sem apetite, não estou com vontade de ir na igreja. Olha, Senhor, hoje eu vim na igreja, eu vim hoje no culto mesmo, o Senhor sabe que eu vim arrastado, Senhor. Quantos demônios você tinha nas costas? Arrastado? Peraí. A Bíblia diz que os nossos pés são como corças. Nós temos asas como de águias. Arrastado? Você veio arrastado? O que está acontecendo com você que você não acordou ainda? Hein? Não sei, parece que saiu toda a vontade de orar. Não tem uma vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de cultuar. Meu irmão, você está debaixo de uma infiltração maligna. Você está debaixo de uma influência satânica. E você tem que considerar isso como uma coisa séria. Aí você fica colocando defeito nos outros. Aí você fica falando isso, aquilo outro. Prostra o seu joelho no chão e diga: Senhor, me liberta. Arranca esses demônios que estão perto de mim.
É isso que nós temos que fazer. Desgostoso, frivolidade, pessoas frívolas. 10º, negociável. Se vendeu. Você é uma pessoa confiável, fiel. Sabe o que Elias acusa Acabe? Você se vendeu. O espírito de Acabe faz com que pessoas se tornem negociáveis. Aquilo que elas tanto gostavam, desgosta. A quem elas tanto amavam, não amam mais. Aquilo que elas tanto se dedicavam, agora não sei lá. Capítulo 21, versículo de número 19. Fale-as dizendo, assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança? Capítulo 21, versículo 19. Vamos ver o 20. Disse Acabe a Elias, já me achastes inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Sabe quem ele disse que Elias era dele? Inimigo. Era a única coisa que salvava Israel era Elias. E era inimigo. Aí ele diz assim, você se vendeu para fazer o que é mal. No versículo de número 25. Porém ninguém fora como Acabe que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Um homem negociável. Sua fé não é negociável, sua fidelidade não é negociável, sua conduta não é negociável. Você tem que ser cabal, firme. Você ama alguém? É no buraco, é no vale, é no cume, é no deserto, é na enfermidade, é quando ele falha, é quando ele erra. Você não pode ser negociável. O espírito de Acabe faz com que pessoas se tornem inconstantes, fracas, débeis, sem firmeza de caráter. O Espírito Santo faz com que nós sejamos cabais. Estou contigo até o fim. Amo essa obra, amo esse Deus, amo você, amo e sou fiel até o fim. Esse é o Espírito Santo de Deus. O espírito de Acabe faz com que pessoas se tornem negociáveis. 11ª, antes da última, hipocrisia. Deus mandou falar para Acabe que ia destruir ele. Sabe o que ele fez? Hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é os crentes que ficam fervorosos, que ficam abençoados, quando estão vivendo otimamente bem, ou quando estão vivendo em 2 ápices, ou muito bem ou muito mal. Quando ele está mal, uma notícia ruim, uma coisa ruim, ele vai, desperta e ora e clama e jejua e vem todo culto. Se duvidar, pede uma chave para a igreja e fecha a igreja. Não tem problema, é para limpar, estou aqui. Ele fica. Agora, quando ele sente, não estou bem, para ele não é interessante. Isso é hipocrisia. Quando Deus manda falar que Acabe, que ia destruir, a Bíblia diz assim no versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras de condenação que o profeta disse, rasgou suas vestes, cobriu a sua carne de saco, jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Quando ele recebe a palavra de condenação, mudou o contexto. Por que você está bem? Não, eu estou bem, pastora, porque Deus me ama. Eu estou bem porque Deus me deu vida, me deu saúde, porque Deus está comigo. Não, para mim estar bem, tem que estar tudo bem. Então só morrer. Quando você morrer, vai estar tudo bem, não vai estar nada fora do lugar. Nem lágrima você vai conseguir chorar. No céu não tem lágrima? Só funciona quando está com um problema gravíssimo. Problema gravíssimo, aí vira crente de novo. Ou então, muito bem, aí vira crente de novo. 12ª. Ele era um homem maligno. Capítulo 22, versículo 8. Ele odiava quem o repreendia. Ele entra numa peleja contra Josafá. Josafá diz, escuta, não tem ninguém que fale aqui a palavra de Deus. Ele diz, tem um profeta que chama Micaías, ele só fala mal de mim. Mas não é que o profeta falava mal dele, falava a verdade. E ele não gostava. Ele não gostava. O espírito de Acabe faz com que quem está debaixo do domínio dele odeie a verdade.
Capítulo 22, versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por que podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fala assim, rei. Fala desse jeito. Maligno. Não gosta de quem o repreende, não gosta de quem exorta. E sabe qual foi a última coisa que ele fez na vida? Colocou alguém para morrer no lugar dele. O profeta fala sobre uma visão que teve sobre Deus planejando a morte de Acabe. Aí ele chega para Josafá, o bobinho, e ele fala assim: ó, faz o seguinte, você vai de vestes reais e eu vou como um soldado. Tá bom? Aí Josafá fala: tudo bem. E ele vai, maligno. Aí o que acontece? Um soldado solta uma flecha a esmo e pega nele. Não escapou. Não escapou. Você viu 12 características do espírito de Acabe. Você vê alguma delas na sua vida? Se você vê, você precisa correr contra o prejuízo. Você precisa fazer oração. Você precisa tirar a primeira característica desse espírito soberbo, arrogância. Você não está certo. Quem está certo é Deus. Não é você que manda na sua vida. Quem manda na sua vida é Deus. Não é você que ordena seus passos. Quem ordena é Deus. Se humilha diante do Senhor. Para de rebelião. Para de rebeldia. Para de ficar falando mal. Para de se virar contra. Eu quero que você feche os seus olhos. Quando Deus fala conosco, nós precisamos nos reportarmos a Ele como resposta. Eu quero que você fale com Deus o que está acontecendo. Só o Espírito Santo pode convencer seu coração, convencer sua vida. A soberba é a primeira brecha para esse espírito assumir o controle da sua vida. A humildade é o que nos aproxima de Deus e Deus de nós. Se você me perguntasse, pastora, qual é a virtude que é imprescindível para eu ficar perto de Deus? Humildade. Se você não é humilde, você precisa buscar humildade. Deus me faz humilde. Deus me faz quebrantado. Deus afaste esse espírito da minha vida. Deus coloca esse espírito longe de mim e eu longe dele. Senhor, eu não posso permitir que esse espírito atue na minha vida. Senhor, livra-me desse espírito, desse destino que teve Acabe, meu Deus. De houve um concílio no céu e demônios se levantaram para poder agir, para poder matar Acabe. Oh Deus, peça perdão ao Senhor se você tem manifestado uma dessas situações. Você ouviu a palavra e você se identificou nelas. Peça ao Senhor ajuda. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor misericórdia. O Senhor tem falado conosco. Cuidado com os seus desgostos, com sua indignação. Cuidado quando a sua situação emocional governa a sua vida. De que espírito nós somos? De que espírito nós somos? As coisas importantíssimas na sua vida. Você já definiu? Você já definiu quais são as coisas importantes? Muito importantes. Procure. Se dedique na prática delas. Obedeça a Deus de todo o seu coração. Se humilhe diante do Senhor nesta noite. Peça perdão. Diga: Senhor, eu permiti com que esse espírito entrasse na minha vida. Que esse espírito me convencesse, me colocou cegueira espiritual, Pai. Colocou rebelião na minha vida, desobediência, idolatria. Oh, Pai, eu te peço perdão.
Eu te peço perdão, Deus, e eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu queria que você orasse agora pedindo ao Espírito Santo. Quanta soberba tem estado presente. Quantos crentes que são influenciáveis, que atraem tempos de maldição, que são cegos, incitadores, permissivos, passivos, que recebem o socorro de Deus, mas não faz jus ao socorro, sempre estão em crise. Foram socorridos alguns meses atrás e estão em crise de novo. São irresponsáveis quanto àquilo que receberam, têm reações negativas diante da repreensão, da exortação, são frívolos, vulgar, são negociáveis, são hipócritas, porque desenvolvem apenas em situações ameaçadoras, são malignos, odeiam a repreensão. Eu amo a exortação e você deve amar também, porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige a quem Ele ama, e Deus me corrige nesta noite, te corrige e corrige a todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos abençoar com a obra do teu Espírito, por meio da ação desta palavra, movendo dentro dos nossos corações, trazendo libertação aos corações cativos, às almas cativas, Deus, aqueles que são tendenciosos aos sentimentos, que são tendenciosos à rebelião, Pai. O espírito de Acabe está a rodear, Pai, os governos, a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos resistir a este espírito, que possamos fechar as portas, as brechas para este espírito, e não aceitar esse tipo de manifestação dentro de nós. Eu quero que você abra a tua boca e você diga a Deus que você só quer o Espírito Santo. Deus, eu só quero o teu Espírito. Deus, eu só quero o teu Espírito. Deus, eu só quero o teu Espírito. Eu quero ser convencido pelo teu Espírito. Deus, eu quero ser limpo pelo teu Espírito. Eu quero ser abençoado pelo teu Espírito. Eu só quero o teu Espírito Santo. Eu pertenço ao teu Espírito Santo. Limpa-nos, Senhor. Transforma-nos. Em nome de Jesus.